Amados irmãos, irmãs, hoje é conhecido como Domingo do Bom Pastor. Nesse domingo, a igreja reza pelas vocações sacerdotais, especialmente para que o Senhor suscite homens que desejem, que se disponham a pastorear o rebanho do seu Filho. Muito bem, nesse domingo do Bom Pastor, enquanto preparava esta modesta meditação, recordei de um fato que normalmente se dá em nossa pastoral. Via de regra, as pessoas, quando se dirigem aos padres e fazem algumas perguntas, sobretudo no Brasil, por causa do influxo protestante, elas sempre nos perguntam sobre questões de imagens. Né? Certamente vocês já ouviram essa dificuldade. E, tendo presente esse dado, essa questão dos irmãos, que sempre se questionam sobre a legitimidade das imagens, me ocorreu um fato que, de 20 anos atrás, quando eu fui a Roma pela primeira vez. Foi por ocasião do ano do Jubileu da Encarnação, no ano 2000. Ainda era estudante de teologia. E um amigo que morava ali me levou para conhecer as catacumbas. As catacumbas eram cemitérios na antiguidade, do início da igreja, cemitérios subterrâneos, escavados no chão. Então, lá em Roma existem muitas desses espaços onde os cristãos, sobretudo na época da perseguição, se encontravam para algumas celebrações. Entre essas catacumbas se encontram aquela de Priscila, São Calixto, Domitília e São Pedro e Marcelino. Por que eu citei essas catacumbas? Porque nelas, em todas elas, nessas que eu acabei de enumerar, você vai encontrar exemplo de imagens, nós chamaríamos de a paleografia cristã antiga. E uma curiosidade, primeiro, são coisas do século III, ou seja, do ano 200. Recorda que, de fato, desde o começo, as comunidades utilizavam imagens para decorar os espaços de culto. E depois, o que vem ao caso no nosso domingo com o pastor, é que uma imagem comum em todos esses espaços que eu enumerei, ou seja, as catacumbas de Priscila, São Calixto, Domitila e São Pedro e Marcelino, é a imagem do bom pastor. Era uma das imagens mais populares na antiguidade cristã. Eles decoravam com a imagem do bom pastor. Era uma imagem muito forte para a igreja de então. Bom, tendo dito essa pequena curiosidade, passemos para o texto. Vejamos, no texto de hoje, aparece uma fórmula utilizada por João, que é muito comum ao seu evangelho. Toda vez que Jesus fala de si mesmo ou de sua missão, ele usa essa fórmula. Ego eimi, eu sou. Né? Ouvimos tantas vezes Jesus dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou a ressurreição. Pois bem, essa fórmula típica do Evangelho de João aparece exatamente hoje aqui, no domingo do Bom Pastor. Se nós lêssemos mais um versículo, a nossa perícope vai até o versículo 10, de 1 a 10. Se nós lermos o versículo 11, lá também está dito, eu sou o bom pastor. Muito bem, essa fórmula é importante.
ela aparece 12 vezes acompanhada de um predicado e 9 vezes de modo absoluto. Nós podemos contabilizar 22 vezes em que essa fórmula aparece no Evangelho de São João. Pois bem, essa fórmula ela vai indicar quem é Jesus. Mas no caso aqui desse Evangelho, mais do que indicar quem ele é, ela vai nos indicar o que ele veio fazer. O que é que Jesus veio fazer no mundo? Nós sabemos que ele veio do céu. O que ele veio fazer? Qual é a sua missão? Embora nós não possamos separar quem ele é do que ele faz, é claro que nós podemos distinguir certamente. Pois bem, na perícope de hoje, do Evangelho, Jesus, essa perícope pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, Jesus conta uma parábola. O texto termina dizendo que ele contou uma parábola. Uma parábola é uma comparação, uma ilustração da vida real ou uma ilustração fictícia. Nesse caso, algo real, algo que acontecia, a relação de um pastor com suas ovelhas. Na segunda parte da perícope, nós encontramos uma afirmação. A segunda parte é Jesus explicando. Enquanto a primeira parte ele contando a parábola, na segunda parte ele explica essa parábola. Porém, no meio, entre a primeira parte e a segunda, existe uma afirmação. O texto diz assim: eles não entenderam o que Jesus dissera. Eles não compreenderam. Eu acho importante essa afirmação, porque um dado curioso, exegético, que pode nos ajudar a aplicar essa palavra na nossa vida, é que o verbo gnosco, conhecer, está aqui em um tempo bem particular. O verbo está no indicativo auristo. O termo é egnosano. Veja, o que isso quer dizer? Vamos dizer do modo simples. Embora a tradução nossa aqui, no nosso texto litúrgico, seja um pretérito perfeito, lá, no original, é o auristo. O auristo quer dizer um tempo indefinido, não determinado. Isso nós poderíamos concluir o quê? É que, na verdade, aquele povo não entenderam, mas essa realidade continua entre nós. Ou seja, há muita gente que continua sem entender o que Jesus disse. Será que não é o nosso caso? Será que nós estamos entendendo o que Jesus está nos falando? Pois bem, ao usar o verbo no auristo, o evangelista indica também que essa realidade da não compreensão da mensagem de Jesus pode se perpetuar. Não foi algo pontual no passado, mas pode ser algo também do presente. Ou seja, de que muita gente continue sem entender o que Jesus está falando. E o que foi que Jesus nos falou? Que aqueles fariseus, aqueles líderes não entenderam. Veja, nesse evangelho, Jesus faz duas afirmações sobre si. No versículo que não está citado, mas está subentendido, ele diz: eu sou o pastor. O termo eu sou o pastor. Mas também no versículo central, ele diz: eu sou a porta. Então vamos refletir sobre essas duas afirmações de Jesus que não foram compreendidas por aqueles homens. Vejamos, ele diz a porta de quê? A porta das ovelhas, é claro. Porém, e qual é a realidade aqui em questão? O aprisco. O que era um aprisco? O aprisco é uma espécie de curral que os pastores guardavam as ovelhas à noite ou nas intempéries. Se viesse uma tempestade, se o clima mudasse e ameaçasse, as ovelhas eram colocadas no aprisco, naquela espécie de curral. Veja, ele diz: pela porta as pessoas entram e saem. Por que esse entra e sai? Entram à noite ou em momentos de intempérie para encontrar segurança e saem durante o dia para encontrar pasto. Ou seja,
A porta é o meio, seja para a segurança, seja para o pasto. O que é a porta? Todos nós sabemos, a porta é o meio, o acesso. O acesso seja a segurança, seja ao pasto, ou seja, a salvação. O que Jesus está dizendo, que muita gente não entende, ele diz, eu sou a porta. Amados, Jesus está se auto-apresentando aqui como o Salvador. É curioso que o texto não diz que ele é uma porta. Com isso, significaria que poderiam existir outras portas. Mas o substantivo está aqui com um artigo definido. Eu sou a porta. A única porta. Eu sei que nós vivemos numa época de um certo relativismo religioso. Quando nós fazemos teologia, existem aqueles que falam do exclusivismo cristológico, do inclusivismo e do relativismo. Em outras palavras, aqueles que, de modo ortodoxo, como está no Evangelho, dizem que só há um caminho de salvação, Jesus Cristo. Só Ele nos leva para a segurança do aprisco, onde somos protegidos dos predadores. Naquela época, naquela região, existiam lobos, existiam leões, existiam ursos, como nos faz ver o relato de Davi. Mas existiam também os ladrões e assaltantes. Ao dizer que ele é aquele que é a porta, é aquele que nos introduz na segurança do redil, na segurança do curral, onde estamos seguros, onde estamos salvos, ou seja, Jesus é o único meio de salvação. Quando nós vemos pessoas dizerem que há muitos caminhos de salvação, ou mesmo que em qualquer religião você pode ser salvo, as pessoas podem dizer isso, porque as pessoas podem dizer o que elas quiserem. Agora, uma coisa é certa, essa afirmação não tem base na Escritura, não tem base na revelação. O que Jesus diz sobre si mesmo é que ele não só é o Salvador, ele é o único Salvador. É isso que Jesus está dizendo. Ele é a porta. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele nos disse claramente em outra ocasião. É isso que quer dizer a porta. Qualquer religião não pode nos levar a Deus. Há um único meio de ir a Deus, segundo o próprio Jesus no Evangelho. Porque ele diz que qualquer outro modo de entrar no curral, ou seja, de entrar na salvação, isso só pode ser coisa de ladrão e assaltante. Só o que Jesus está nos dizendo é que ele é o único meio de irmos a Deus. O homem tem, a salvação do homem é essa comunhão com Deus. Pois bem, só há um único meio do homem ter comunhão com Deus, é através de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está nos dizendo. Ele é o único acesso, ele é a única porta, ele é o único meio de chegarmos a Deus. Qualquer outro ensinamento não está autorizado pela palavra de Deus. Eu repito, ele não disse eu sou um caminho. Ele diz eu sou o único caminho. Está, se você pega o texto, está com um artigo definido. Eu sou a porta. Não existem outras portas. Não existe porta dos fundos. Só existe a porta, que é Cristo. Para irmos a Deus, para termos a salvação. Tendo dito isso, a segunda afirmação de Jesus, que está subentendida aqui no texto, ele é o pastor. É ele quem conduz, seja o pasto ou seja o redil. É ele que nos salva. Ele é o bom pastor. Eu gostaria de dizer uma palavrinha desse versículo que não está aqui citado, mas está subentendido. Eu sou o bom pastor. Estamos no domingo do bom pastor. É curioso que o texto grego, quando diz o bom, ele usa a expressão, o adjetivo kalos. Para quem não sabe, no grego existem duas palavras para falar de bondade. Agathos, bom, moralmente bom, kalos, que é também moralmente bom, mas é também belo. Deixa eu dizer para vocês, Jesus não é só moralmente bom, é bonito, é belo. Ele é aquele que é completamente bom. Digo, não apenas moralmente,
mas completamente bom. É kalos. É assim que o texto grego nos diz. Veja, Jesus no evangelho de hoje, ele está em polêmica com os líderes de Israel. Ele está denunciando os líderes de Israel, dizendo o quê? Que eles são falsos pastores. Eles são maus pastores. A palavra de Jesus é uma palavra sobre si, mas é uma palavra que revela a situação daqueles líderes religiosos e também, por que não dizer, sociais, políticos. Pois bem, amados irmãos, aqui está a diferença do bom pastor e dos falsos pastores. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor cuida das ovelhas, provê segurança, colocando-nos no aprisco, provê nutrimento, levando ao pasto, levando às águas repousantes. Muito bem, a Bíblia nos diz que os maus pastores, quando veem os lobos se aproximarem, os maus pastores são os mercenários, são aqueles que não são donos das ovelhas. Quando veem um lobo se aproximar, eles fogem, porque não são suas ovelhas. Mas essas ovelhas são de Jesus, e por isso ele cuida dessas ovelhas. Amados irmãos, é claro que essa palavra de hoje de Jesus é para nós, líderes, pastores do rebanho dele, sim, certamente, para os padres, para os bispos, também para aqueles que ajudam os padres e os bispos a pastorearem a comunidade. Isso quer dizer que se você é agente de pastoral quer dizer isso, é participar do pastoreio do pastor da comunidade que pastoreia em nome de Cristo. Então, nesse sentido, essa palavra é para os ministros da igreja, se avaliarem se estão sendo um pastor como foi Jesus Cristo, mas é também uma palavra para você. É claro que essa palavra me diz respeito e me questiona como sacerdote. Será que estou sendo um bom pastor? É óbvio que eu já tenho uma resposta. É claro que eu sei que não estou à altura do pastoreio de Cristo, que me falta tanta coisa, mas também esse é o momento de você que me escuta pensar. Em certa medida, todo mundo é pastor de alguma coisa ou de alguém. Aqueles que ajudam os padres na comunidade como lideranças. Mas você também é pastor da sua família, você é pai de família. Se você é pai, se você é mãe, você é o pastor da sua casa. E a pergunta é, será que nós estamos sendo um pastor como foi Jesus Cristo? Ou estamos sendo maus pastores? Será que nós estamos dando a vida pelo rebanho? Será que estamos nos dedicando? Ou será que estamos agindo de outro modo? Eu queria dizer para vocês, e aqui compartilhar, antes de encerrar essa meditação, que graças a Deus, eu nunca pastoreei as comunidades sozinho. Ao meu lado, sempre tiveram inúmeros irmãos com esse sentimento de pastor. E aqui eu lembro de quando fui pároco da minha primeira paróquia, minha primeira experiência em paróquia foi numa cidade chamada Ouricuri. E um dia chegou uma senhora lá me pedindo para celebrar uma missa num dia e num horário que eu não podia, porque já tinha outro compromisso. Uma missa em sufrágio de uma alma. Mas a senhora ficou muito irritada porque queria naquele dia, naquela hora, naquele lugar. E eu não podia naquele dia, naquela hora, naquele lugar. E a senhora começou a usar uma linguagem ofensiva e dizer, esses padres são muito difíceis. E começou a ofender, até insinuar que a gente só iria celebrar por causa de benefício pecuniário, ou seja, de dinheiro. E é algo que realmente... Tenho muitos pecados, mas certamente esse não é um deles. E ali eu me senti extremamente ofendido, porque não é da minha índole, aquela senhora com aquelas palavras ofensivas. E aí chegou uma senhora da comunidade, eu lembro o nome dela, Dona Rosa, chegou para mim e
com um sentimento de bom pastor, disse para mim: Frei, ela não vai lhe entender, faça um sacrifício e celebre a missa para essa mulher. E eu fiquei pensando que aquela mulher ali estava com sentimentos de bom pastor. Aquela mulher estava sintonizada com o bom pastor. E que maravilha é quando na comunidade nós temos pessoas, irmãos, que também são pastores conosco. E tem esse sentimento. E eu identifiquei naquela mulher um conselho de uma pastora. E ainda hoje rezo por ela já está na glória. Dona Rosa do Feijão, nunca esqueço. E foi tão bonito porque ainda hoje aquela família que naquele momento me disse palavras grosseiras, aquelas senhoras, hoje gostam tanto de mim, né? Gostam e tem aquela gratidão por aquela missa que eu celebrei. Eu fiquei pensando, graças àquela mulher que foi uma pastora, que teve sentimentos de pastor, que teve comportamento de pastor, de cuidar do rebanho, sensibilidade. Amados irmãos e irmãs, eu queria encerrar essa meditação fazendo esse questionamento. Será que nós estamos entendendo Jesus? Todos nós somos pastores de alguém. Todos nós temos alguém que o Senhor nos confiou para cuidar, para pastorear. Nem todo mundo é líder de igreja, mas todo mundo tem alguém que o Senhor lhe confiou para cuidar, inclusive de encaminhar para a igreja. E a pergunta é, você está fazendo bem isso? Você está sendo um bom pastor como Jesus? Ou você, como aqueles homens que ouviam Jesus, não entenderam o que é ser um bom pastor? O que é servir a pessoas que trabalham em igreja e não entenderam o que é ser um líder numa igreja? Não é aquele que manda, é aquele que serve. Não é aquele que está para se projetar dentro da comunidade, mas é aquele que lava os pés da comunidade. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos, que o Senhor nos ilumine e que nós olhemos sempre para o bom pastor e dele aprendamos a dar a vida, a sofrer, como disse na segunda leitura, na carta de Pedro: se sofreis porque fazeis o bem, porque sois um bom pastor, isso agrada a Deus. Agrada a Deus se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, se você é um bom líder de comunidade, se você é um bom líder no seu trabalho, se você é aquele que ajuda, que serve. Se nós vivemos desse modo, irmãos, isso é bonito, é caloso. Receberemos o mesmo adjetivo que o pastor de nossas almas recebeu. Não é só bom, é também belo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.